Olá, estranhos e estranhas da internet, como é que vocês estão? Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, eu estou em um cenário diferente porque é o cenário que eu estava gravando com o ângulo da câmera não estava funcionando. Por quê? Para quem tem conhecimento básico de cor, cores fortes absorvem muito a luz. Então, como que eu estou utilizando mais a luz natural da minha janela para iluminar melhor os vídeos, toda vez que passava uma nuvem pelo sol, o meu quarto escurecia. E como que as paredes de trás, onde ficava a minha estante, que apareceu no primeiro vídeo, ela escurecia junto e a câmera também escurecia. Então por isso mesmo eu tive que mudar todo o meu quarto só para conseguir gravar em um ótimo ângulo. E por mais que tenha essa sombra aqui, eu até que tô me sentindo mais confortável gravando desse jeito, porque no primeiro vídeo ficava passando uma nuvem toda hora e isso meio que atrapalhava e eu não gostei muito. Então gravando deste ângulo aqui com essa parede branca atrás de mim será melhor por enquanto. Mas enfim, voltando. Hoje eu trago algumas histórias do Reddit e como que é o segundo vídeo, eu decidi escolher um título que é apenas histórias com atualizações, ou seja, histórias que já contêm um desfecho final. E por isso mesmo eu espero muito que vocês gostem. Como sempre, eu vou estar dando a minha opinião no final e eu espero que vocês também façam a mesma coisa aqui embaixo nos comentários, que eu estarei lendo tudo. Mas então, sem mais demoras, vamos para a nossa primeira história do Reddit. Eu sou babaca por me afastar dos meus pais depois de descobrir como eles planejam deixar tudo para minha irmã mais velha. Tenho 27 anos, sou mulher e tenho uma irmã mais velha de 35 anos. Crescendo, meus pais sempre foram muito focados em independência e responsabilidade. Eles deixaram claro que, uma vez que nos tornássemos adultas, éramos esperadas a cuidar de nossas próprias vidas. Levei isso a sério. Trabalhei durante a faculdade, morei com colegas para manter meus gastos baixos e construí tudo sozinha, passo a passo, sem pedir ajuda a eles. Não foi sempre fácil, mas estou genuinamente orgulhosa de onde cheguei. Tenho uma carreira estável agora, estou em um bom relacionamento e pela primeira vez em muito tempo, minha vida parece estável. O caminho da minha irmã foi diferente. Ela nunca conseguiu realmente se estabilizar. Ela tentou alguns empregos diferentes ao longo dos anos, mas nada realmente funcionou. Sempre parece haver algum novo problema, alguma razão pela qual não dá certo. Meus pais interviram repetidamente, ajudando-a com aluguel, pagando contas quando ela se atrasa e dando-lhe dinheiro para ajudá-la a passar o mês. Por muito tempo, eu disse a mim mesma que não valia a pena ficar contando. Pensei que talvez fosse assim que as famílias deveriam funcionar, ajudando a pessoa que mais precisa. Mas alguns dias atrás, quando todos nós nos reunimos neste verão, eles trouxeram à tona algo que realmente me deixou desconfortável. Meus pais pediram para falar conosco sobre seus planos futuros. Eles estão ficando mais velhos e a saúde deles não tem sido boa, então começaram a colocar as coisas em ordem legalmente. Durante a conversa, nos disseram que a maior parte do que tem, incluindo a casa e suas economias, irá para minha irmã. O raciocínio deles foi que ela não conseguirá se virar sozinha sem esse apoio. Então, quase imediatamente após dizer isso, eles me disseram que querem que eu cuide de tudo que restar. Decisões médicas, finanças, papelada, basicamente garantindo que tudo esteja em ordem se algo acontecer com eles. Não acho que já tenha sentido esse tipo de ressentimento silencioso antes. Não era nem sobre o dinheiro. Era a sensação de que passei toda a minha vida adulta provando que consigo me manter, e de alguma forma isso se transformou em eu ser esperada para carregar todos os outros problemas também. Tentei explicar o quão doloroso isso era, mas eles continuaram dizendo que eu deveria ser mais compreensiva. Desde então, algo em mim mudou. Não ligo com tanta frequência. Não ajudo como costumava fazer. Quando meu pai me pediu para ir à casa dele ajudar a organizar alguns documentos na semana passada, eu disse que não podia e que talvez minha irmã devesse começar a assumir algumas dessas responsabilidades. Isso não foi bem recebido. Minha irmã me ligou depois,
parecendo bastante desconfortável e pedindo desculpas, mesmo que nada disso seja realmente culpa dela. Eu disse a ela que não estava brava com ela. Estava magoada com a forma como nossos pais estão nos tratando de maneira diferente. Agora tudo parece tenso, e cada interação parece cuidadosa e forçada. Sinto-me culpada por abandoná-los, mas é injusto que eu assuma toda a responsabilidade enquanto minha irmã recebe todo o apoio. Eu estou exagerando? Alguns comentários importantes. Não está exagerando. Se eles estão deixando tudo para ela, então sua irmã precisa assumir e fazer a parte difícil, porque confie em mim. Quando digo cuidar de pais envelhecido é difícil, é difícil. Comentário número 2. Eles vão dar tudo para a irmã mais velha, que vai desperdiçar e ainda esperar que a irmã mais nova a ajude a sair da bagunça. Tudo deveria ir para um fundo, e OP deveria ser a parte responsável. Comentário número 3. Você não está exagerando sendo designada a cuidar e procurar médico e etc. Se ainda te nomearem como executor de testamento deles, você não precisa aceitar. Diga não. Talvez eles precisam se sentar com um advogado e um consultor financeiro e montar um fundo legal para a irmã para que você não precise estar envolvida. Você tem todo o direito de se sentir como se sente. E comentário número 4. Não está exagerando. OP, eles estão te dizendo que você deve fazer todo o trabalho e depois deixar sua irmã levar todo o dinheiro e propriedade. E isso não será o fim. Aposto que você terá que ajudar sua irmã mais uma vez que ela gaste o dinheiro e não consiga manter a casa. OP, eu cortaria contato. Se a irmã está ficando com a maior parte da herança, então ela precisa fazer o trabalho e se responsabilizar. Acho que isso é imperativo que você dê um grande passo para trás. Seus pais criaram um monstro que não é realmente capaz de sobreviver sozinha e estão te preparando para ser a mãe dela depois que eles se foram. Bem, como que eu não tenho muitas opiniões a respeito sobre esse relato, eu faria a mesma coisa que a maioria desses comentários falou, especialmente o comentário número 4. Que é, no caso, cortar contato com os pais. É provável que tenha, sim, favoritismo envolvido nisso, porque se durante todo esse tempo, enquanto a irmã mais velha estava passando por aperto, e a OP também estava passando, por que os pais não ajudaram as duas igualmente? Porque se eles davam bastante dinheiro para a irmã mais velha, eles também poderiam dar para a irmã mais nova. Então, para mim, há sim favoritismo nessa história e somente agora a OP está percebendo isso. E eu achei muita falta de respeito os pais somente pedirem ajuda com a OP para resolver as coisas legais e nem sequer deixar algo para ela, porque ela tem direito na herança também. Então, ao meu ver, eles estão se aproveitando bastante da situação em que a OP está, já que ela está mais estável do que a irmã. Então, por isso mesmo, se eu fosse ela, eu cortaria contato de vez com os pais, porque eles estão se aproveitando dela. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer, agora vamos para a atualização. Atualização. Então, depois de ler todos os conselhos e mensagens, percebi que quanto mais cedo eu me afastasse dessa situação, melhor seria para mim. Liguei para meus pais hoje e tentei explicar como me sentia. Parte de mim ainda esperava que eles pudessem entender, mesmo sabendo que provavelmente não entenderiam. Dei explicações específicas, como eu me sustentei desde a faculdade e nunca pedi ajuda financeira a eles, enquanto eles consistentemente interviram para ajudar minha irmã quando ela enfrentou dificuldades. Eu também trouxe à tona a conversa sobre o patrimônio. Foi doloroso ouvir que a maior parte do que eles têm irá para ela porque ela precisa mais, enquanto eu sou esperada para assumir toda a responsabilidade. Decisões médicas, finanças, papelada quando as coisas ficam difíceis. Isso me fez sentir como meu papel na família se baseia em como posso lidar com as coisas, não como sou valorizada como filha deles. Eles não me deixaram realmente terminar. Eles continuaram me intrometendo e repetindo que sou independente e capaz e que minha irmã não é. Então é assim que tem que ser. Quando eu disse que ainda parecia injusto, eles ficaram defensivos e me disseram para não esperar nada deles. Se vocês estão escutando algum barulho no fundo, eu peço desculpas, tá? Em um ponto, eles até disseram que, se eu realmente me importasse, deveria ajudar mais nos cuidados com minha mãe. E esse foi o ponto que algo clicou em mim. Ser capaz não significa que eu não tenho limites, e não significa que eu devo carregar tudo. Eu disse a eles que eu não podia
podia aceitar uma situação onde eu estou sendo excluída do apoio, mas esperada para assumir toda a responsabilidade. Eu disse que eles deveriam me remover completamente do testamento e de quaisquer papéis como executor ou procurador médico. Não quero nada deles, financeiramente ou de outra forma. Também disse que eles deveriam planejar adequadamente, quer isso signifique contratar ajuda ou fazer outros arranjos, porque não estou disposta a assumir isso. A ligação terminou mal, houve muito choro e grito, e eu eventualmente desliguei. Mas depois, senti algo que não sentia há um bom tempo. Alívio, como um peso que eu nem parecia que estava carregando finalmente se foi. Eu tenho uma vida boa, tenho um parceiro que me apoia, um lar estável e estou me preparando para começar meu doutorado. Parabéns, Op! Estamos até falando sobre começar uma família. Pela primeira vez, sinto que posso me concentrar no meu próprio futuro sem essa constante sensação de obrigação pairando sobre mim. Não sei o que acontecerá a seguir com os meus pais e tenho certeza de que as coisas continuarão tensas por um tempo. Mas, por enquanto, sinto paz com o limite que defini. Bem, pessoal, essa foi a atualização. É bom saber que tivemos um ótimo desfecho no final dessa história e que a Op finalmente cortou o contato de vez com os pais, porque claramente depois do que foi nos mostrado nessa atualização, eles estavam se aproveitando bastante dela e que e que tinha sim favoritismo nessa situação toda. Agora, indo para a nossa segunda história. Minha noiva ameaçou terminar comigo se eu dissesse ao marido da amiga dela que a esposa dele está o traindo. Eu, 27M, estou junto com minha noiva, 28F, há 12 anos, dos quais 3 estamos noivos. Eu a amo muito e tudo entre nós tem sido ótimo. Nós encontramos problemas de vez em quando, mas todo casal de longo prazo passa por isso, para ser sincero. O problema que estamos enfrentando agora não tem a ver diretamente conosco, mas com a melhor amiga da minha noiva. Eu vou chamá-la de Beth nesse post. Ontem, enquanto ia para o trabalho, parei em uma padaria para pegar um café da manhã. Do outro lado da rua, vi a Beth com um cara. Primeiro, eles estavam apenas conversando e eu não pensei muito nisso e, honestamente, estava preocupado pegando meu sanduíche. Eu me virei e eles estavam se beijando. Peguei meu celular e tirei uma foto. Não é a coisa mais ética a se fazer, mas achei que o marido poderia precisar. Cheguei em casa e contei para minha noiva sobre isso e também compartilhei a foto com ela. Ela me pediu para deletar a foto e apenas ignorar. Eu não estava confortável com isso e disse a ela que, em vez disso, eu falaria com o marido da melhor amiga dela, porque se eu estivesse na posição dele, eu também gostaria de saber. A preocupação dela com isso era que isso realmente prejudicaria a amizade dela com a Beth. E é por isso que eu deveria ficar fora disso. Eu discordei, e ela me disse que, se o marido da Beth descobrisse isso através de mim, eu deveria considerar nosso relacionamento acabado. Mais tarde naquele dia, minha noiva se desculpou comigo, disse que não queria dizer a parte de terminar, mas eu realmente não deveria fazer isso, mesmo que fosse a coisa certa a se fazer. Eu ainda estava um pouco irritado por ela simplesmente jogar fora um relacionamento de 12 anos só para esconder a traição de outra pessoa. Então disse a ela que contaria ao marido tudo e, se ela quisesse terminar por causa disso, eu aceitaria. Definitivamente não quis dizer a parte "eu aceito", mas provavelmente disse isso por despeito. Ainda não contei ao marido, mas tudo isso está me fazendo questionar os valores morais da minha noiva e como ela acha que a infidelidade é ok. E é bastante doido. São 8 da manhã agora onde eu moro e não dormi a noite toda pensando sobre meu relacionamento. Ela realmente insistiu na parte de terminar se eu prosseguisse em contar ao marido da Beth? Então estou muito confuso agora. Como vocês veem essa situação? Devo contar sabendo que isso pode terminar meu relacionamento ou não? Edit, só para deixar claro minha posição. O marido vai descobrir sobre isso, seja de forma anônima ou diretamente de mim ou da Beth. Eu entendo completamente que o relacionamento dos outros não é da minha conta e eu deveria ficar fora disso. Mas há um relacionamento a mais aqui. Eu e o marido da Beth. Podemos não ser amigos íntimos, mas somos amigos. Então
Então eu devo isso a ele. O compasso moral da minha noiva é muito doido e precisamos conversar sobre isso e vamos, porque esse casamento não vai funcionar de outra forma. Se isso acabar meu relacionamento, então realmente não era tão forte quanto eu pensava e isso é uma pena. Eu tenho a foto guardada em algum lugar seguro e o rosto da Beth está claro nela. Então duvido que o marido tenha problemas para aceitar que a esposa dele está o traindo. Eu planejo falar com a Beth também e dizer a ela para se abrir e fazer isso de maneira certa, porque o segredo dela está saindo de um jeito ou de outro. Definitivamente não vou ter encontros duplos com ela novamente. Oh, Pi, a sua noiva é uma bandeira vermelha ambulante e, sinceramente, eu sinto muita pena de você. Por mais que o Opio falou que nunca devemos nos intrometer num relacionamento ou casamento de um casal, nessa situação em que o Opie está envolvido é diferente. Porque assim como ele falou antes, se fosse ao contrário, a amiga da noiva estaria encobertando a noiva dele caso ela estivesse o traindo. E como que ele é amigo do marido da Beth, não amigo, mas amigo, ele tem o direito de contar pra ele. Traição para mim, em todos os termos, questão de amizade, amor e confiança, é uma das piores coisas a se fazer porque ninguém sai ganhando. Então, sim, o Opie deveria contar e ele tem todo o direito ao fazer isso. Mas enfim, agora indo para a atualização, vocês perceberam que eu mudei o ângulo da luz aqui, é porque estava muito em cima, então eu resolvi colocá-lo um pouco embaixo. Atualização. Eu contei ao marido. A princípio, pensei fazer isso anonimamente, mas depois fui lá e contei a ele pelo telefone. Ele entrou com um pedido de divórcio e a esposa dele foi embora. A última vez que falei com ele, ele disse que a Beth não vai brigar pela casa, propriedade conjunta deles, e decidiu ir embora. Ele me disse que mesmo que ela tente pela casa, o advogado dele está confiante de que ela não vai conseguir por causa das leis de infidelidade onde eu moro. Isso tudo aconteceu há semanas e ele está melhor agora. Quanto à minha noiva, ela não ficou feliz com isso. Eu terminei com ela 2 dias atrás porque ela estava me dando muita pressão sobre como eu quebrei o lar da amiga dela. Eu não fiz isso. Ela fez isso sozinha. Estamos atualmente conversando sobre nossos arranjos de moradia e provavelmente será ela quem vai se mudar. Feliz ano novo a todos. Espero que o seu 2022 seja tão bom quanto vocês. Ou seja, esse relato foi postado há 4 anos atrás e é bom ver que tivemos um ótimo desfecho nessa história, que o Opie foi lá e contou toda a verdade para o ex-marido da Beth, porque ele merecia saber disso, e que o Opie terminou um relacionamento dele com uma pessoa que escolheu a amiga traidora ao invés de um relacionamento de 12 anos que estava dando super certo. Eu acho que deve ter sido um pouquinho difícil no início pro Opie, depois que ele terminou um relacionamento de 12 anos, né? E ele estava acostumado com muita coisa, então é provável que depois que ele terminou com a noiva e tudo mais, ele ficou um pouquinho perdido nos primeiros dias, mas como que esse post foi postado há 4 anos atrás, eu espero que ele esteja melhor e que ele tenha encontrado uma pessoa melhor que a esse. Bem, isso é tudo que eu tenho a dizer. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem assistido até o final. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Assim como eu falei no vídeo anterior, críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Eu estarei lendo todas elas, tá bom? E como sempre, não se esqueçam de deixar o like e caso você for novo, se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante. Um beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!